Acabou, né, Rodrigão? Final de jogo, Ceará 0, Paysandu 2, comemora o Paysandu, a sua torcida, os 2 gols do Gilvan, largando aí na primeira rodada dessa segunda fase do Brasileirão, a de número 20, com a vitória sobre o Ceará, o Papão. Vamos então para o lance final aqui na 3FM. Adriano Júnior. Aí, segura aqui é muito fora do normal o sábado com futebol bola na rede. Paysandu, Ceará. O juiz apitou, mas a bola ainda rola. A 3FM. Com o lance final. Agora é lance final aqui em 91,3. Não tivemos sorte hoje. Futebol cearense perdeu hoje, né? As duas frentes, Série C do Campeonato Brasileiro, o ABC venceu por 2-1 o time do Fortaleza e agora o Ceará perdendo lá no Pará, lá em Belém, foi 2-0 pro time do Paysandu. A gente tem que comemorar a medalha de ouro da seleção brasileira nas Olimpíadas, o feito inédito do futebol brasileiro, mas só até aí, né? Até a página 3, porque as nossas equipes têm que buscar a reação na próxima rodada do Campeonato Brasileiro das séries C e B, Rodrigo Cavalcante. Vamos ouvir a palavra do atacante Bill, ele que fala sobre esse resultado. A dificuldade que vamos encontrar no turno, né? E jogar aqui não é fácil, então a gente tem que levantar a cabeça aí. Agora vai ter um jogo muito difícil também dentro de casa com o CRB, mas a equipe tem que estar muito focada para conseguir o objetivo, que é o acesso. Tá aí a palavra do atacante Bill falando sobre essa partida, falando em manter o foco. Teve esse resultado negativo fora de casa, o primeiro no retorno, a primeira partida do retorno não jogou bem. O Bill falando exatamente sobre essa questão de manter o foco. Afinal de contas, foi uma derrota de uma forma bem complicada, bem doída para a equipe alvinegra. O Bill falando sobre manter o foco nesta Série B, Adriano. É isso, né? Vamos então esperar a próxima rodada. Já é sexta-feira pro time alvinegro, 9:30 da noite, o Ceará enfrenta uma equipe também que vem de derrota em casa. O CRB perdeu na rodada pro time do Londrina 1-0. Londrina, aos 50 minutos do segundo tempo, fez o gol da vitória contra o CRB. Rodrigo. Vamos ouvir a palavra do atacante Thiago Luiz. Eu posso dizer que ficou no quase, mas o mais importante é a vitória da equipe, é o recomeço do segundo turno muito bom, é o que a gente já estava planejando, o que a gente queria e conseguimos. Agora é manter o foco para as próximas partidas, para a gente conseguir esse acesso aí, que é muito importante para o Paysandu e a torcida também. Então. Palavra do Thiago Luiz, ele que fala sobre essa manutenção de foco agora do lado vencedor, né? O Thiago Luiz falando sobre esse resultado positivo, o da equipe do Paysandu voltando a ganhar, a equipe do Paysandu que na verdade não volta a ganhar, já é a segunda vitória seguida do Paysandu. Bateu a equipe do Criciúma antes da parada pelo placar de 3-0 contra o Criciúma e agora consegue 2-0 contra a equipe do Ceará no estádio Curuzu. É isso então, aqui no lance final, os números da renda para derrota do Ceará 2-0 lá no Pará, lá em Belém, contra o Paysandu no estádio Curuzu. Uma renda de 49.457, 49.457, público pagante 1.213. Olha só, público presente 6.168. É porque tem 3.507 sócios do Paysandu. Por isso aí a discrepância, né? Público pagante 1.213, público presente 6.168. Então, os números da renda para você aí que gosta desses números entre Paysandu 2, Ceará 0. Lá o sócio não conta como pagante, é? Ah, é, exatamente. É zero? Recebi aqui pelo amigo repórter lá, o Felipe Silva, que tá lá, inclusive, na cobertura do jogo, dessa forma. Interessante, né? O sócio entra, o clube não paga nada. Aqui ele paga R$1, né? Lá é mais pelo negócio. Menos aqui, né? Eles divulgam a renda dessa forma aqui. Pois é, interessante. Olha, 49.457, público pagante 1.213, sócio torcedor 3.507, credenciados 1.448, um total de 6.168. Então, Adriano, deve pagar, na verdade pelo seguinte, porque 1.400 pagantes para renda dar 49 mil, era preciso o ingresso ser R$60, porque tem meia, na verdade, né, pagante. Só se o ingresso fosse R$70, R$80. Na verdade, deve entrar naquela coisa de R$1 pro sócio, o restante entra com preço normal de ingresso, que é R$30. Tá certo, a gente segue aqui com o lance final em 91,3, falando também da Série A do Campeonato Brasileiro. O Botafogo venceu
se deu bem aí na noite desse sábado em um jogo isolado da Série A. O Bota venceu o Esporte Clube do Recife por 3-0, hein? E foi goleada lá em Juiz de Fora, onde o Botafogo tem uma gama boa de torcedores a seu favor. Terminou também pela Série B do Campeonato Brasileiro o jogo da noite desse sábado paralelo a esse. Paysandu 2-0 no Ceará. O Goiás venceu o Tupi por 2-1 lá no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Carlos Eduardo e Léo Lima pro Goiás e o Hiroshi marcando o gol do Tupi, que perdeu mais uma na Série B do Campeonato Brasileiro. O Tupi segue na zona do rebaixamento, enquanto o Goiás é o primeiro fora da zona, 16º colocado agora com 23 pontos. O Bragantino é o primeiro da zona de rebaixamento, é o 17º, somando 21 pontos. O time lá de Bragança Paulista, que já interveio também nessa rodada de Série B do Campeonato Brasileiro, né? A gente vê aqui na tabela, o Bragantino empatou com Vila Nova em 2-2. Então, CRB, o próximo adversário do Alvinegro. CRB soma 33 pontos, perdeu na rodada pro Londrina, é o 4º colocado, né? Tá tudo do mesmo jeito que começou a rodada, mais ou menos. Vasco da Gama, 40 pontos, é o primeiro colocado. O Vasco deu uma tropeçada de leve, empatando com o time do Sampaio Correia. É tropeço porque geralmente quando você não vence o Lanterna, a torcida pega no pé. E o Vasco empatou lá em Cariacica com o time do Sampaio Correia em 1-1. O gol do Vasco foi de pênalti e teve um gol, na minha opinião, mal anulado, favorável ao Sampaio Correia. Poderia ter saído com a vitória lá em Cariacica, no Espírito Santo, contra o Vasco da Gama. O Vasco, chegando a 40 pontos, permanece na primeira colocação, abre 5 pontos do segundo colocado, que é o Ceará, que tem 35 pontos. O Atlético Goianiense chegou a 34 pontos com empate com o Oeste lá no Serra Dourada em 1-1. O 4º colocado é o CRB, que, como eu falei, perdeu jogando em casa no Rio Pelé, perdeu pro Londrina 1-0, tem 33 pontos. O Brasil de Pelotas chegou a 33 pontos, é o 5º colocado aí, tá se aproximando aí do pilotão de frente da zona de classificação. A zona de rebaixamento, a gente falava agora há pouco, Goiás 16º, 23 pontos. Bragantino é o primeiro da zona com 21 pontos, é o 17º. O Tupi tem 18 pontos, 18º. O Joinville, olha só, 19º com 18 pontos. O Sampaio Correia, com esse empate, chegou a 14 pontos, é 20º colocado. O Flávio Araújo não perdeu ainda, né? 2 jogos e 2 empates, também não venceu, né? Pelo menos conseguiu interromper aquela sequência negativa do time lá do Sampaio Correia, que busca aí desesperadamente sair da lanterna do campeonato. Saia do aluguel, Casas Novas e Horizonte, sem entrada, e a primeira prestação você paga já morando. Casas prontas para morar, localizadas próximo ao centro de Horizonte, financiadas pela Caixa Econômica, com subsídio do programa Minha Casa Minha Vida. Garanta a melhor negociação. Garantimos um desconto também pela construtora 3336-0033. Berater Tecnologia de Solos e Fundações Limitada. Tudo em sondagem de solo. Ligue 999-80-8059. Você fala com Júnior Holanda, diretor comercial. Carneiro e Companhia, Gustavo Sampaio, 525, por trás da Secretaria de Segurança. E espetacular self-service sem peso, mais de 40 opções, só R$13. Edmilson Maciel, largar um segundo turno com uma derrota era o que ninguém esperava, né, do time do Ceará, inclusive até porque os resultados foram bem favoráveis ao Alvinegro na largada desse segundo turno, na 20ª rodada, que muitos contam também como a primeira rodada do segundo turno, o Alvinegro largando com uma derrota lá no Pará. Aliás, a gente nunca espera, pelo menos nunca deseja derrota, né? Mas infelizmente hoje o Ceará caiu e eu diria de forma muito justa. O Paysandu não foi um time gigante, não foi um time que chegou e abafou o Ceará. Mas o Ceará jogou muito mal. Em termos de meio campo, a produção do Ceará foi quase nula. Para você ter uma ideia, o Bill teve quantas finalizações? Recebeu nenhuma. Tá certo? Nenhuma bola em condição de finalizar. Então foi um jogo em que o Ceará, eu particularmente acho que isso é até normal em se tratando de uma Série B. O Paysandu essa é a 5ª partida que ele não perde, tá certo? Acho que é essa a estatística, né? É um time que vem se arrumando, motivado pela chegada do Dado Cavalcante. Já é um fator a mais positivo, tá certo? E pega um time, o Ceará absolutamente sem nenhuma inspiração,
Tá certo? O Ceará, em termos de criatividade, foi quase nulo. O Wesley individualmente fez alguma coisa, mas em termos de distribuição de jogada, absolutamente nada. O Felipe, nenhuma jogada relevante, que fosse, lembrasse aquele Felipe que vinha jogando. O resultado é que uma derrota que me pareceu bastante justa, essa do Paysandu hoje. Me permita, Adriano, mandar um abraço pro meu amigo Pitágoras Amaral. Trabalhou comigo lá no Ceará, no departamento de comunicação. Hoje é o homem dos ingressos, comanda uma empresa que faz ingressos para estádio no Nordeste todo. Um grande abraço pro Pitágoras. Uma das empresas pioneiras aqui do Nordeste, acredito, né? Tá se vindo pro Nordeste todo e já vai lá para cima. Tá legal, um abraço para ele. A gente segue aqui no lance final em 91,3, aqui repercutindo a derrota do Ceará lá no Pará. O futebol cearense não foi feliz hoje nas suas intervenções no Campeonato Brasileiro. Primeiro, Fortaleza foi derrotado lá em Natal pro ABC, jogando pela Série C do Campeonato Brasileiro. Foi 2-1 pro ABC lá no estádio Maria Lamas, o Frasqueirão. E agora o Ceará, agora há pouco, J. Rômulo, primeiro o Kleber trouxe a derrota do Fortaleza, né? Narrou a derrota do Fortaleza, 2-1 pro ABC, e o J. Rômulo narrou a derrota do Alvinegro lá no Pará pro Paysandu. Foi 2-0 pro Paysandu. Você que ligou o rádio agora. Limpmax Serviços, especializada em fornecimento de mão de obra, serviços gerais, porteiro, recepcionista. Limpmax, excelência em serviços para a sua empresa. Jaime Benévolo, 911-3023-7938. Madeireira Ceará, compensados, MDF, madeiristas, portas, madeiras e ferragens em geral. Promoção MDF, Flora Plaque Branco, 136,90 a folha. Castelo de Castro, 1138, São Cristóvão, 3269-6611, direção Nilcélio Alves, JP Quintela. Largada com derrota, né? Uma largada que não estava dentro dos planos de ninguém, né? Pelo menos eu contava pelo menos com empate com o Paysandu, porque é muito complicado jogar mesmo com o Paysandu lá no Pará, lá em Belém, no estádio Curuzu. Pior ainda, no Mangueirão, a gente dá para acreditar um pouco ainda numa vitória, mas um empate seria de bom tamanho. Mas perder, ficou assim, aquele negócio engasgado, assim, né? Aquele gosto amargo de uma largada depois de uma parada de 20 dias para recarregar as baterias. De repente, essa derrota, né, causou aí esse amargo. Pois é verdade. Inclusive, a gente vê que o Ceará estava contando muito com isso, né? Porque essa parada foi interessante para o Ceará. Conseguiu recuperar alguns atletas que estavam no DM, conseguiu regularizar alguns atletas que haviam chegado, tipo o Ciel e o Maicon Silva. E a gente imaginava que tinham aproveitado bastante esse tempo também para trabalhar o entrosamento. Mas não foi isso que nós vimos. Realmente um jogo não foi bom de se ver, foi um jogo ruim para o Ceará. Uma péssima saída de bola. O Ceará realmente não conseguiu fazer essa bola chegar redonda no meio e muito menos chegar na frente para o Bill. Nós falávamos durante a transmissão que o Bill realmente ficou isolado ali. Eu até poderia tirar aí o Wesley, que fez alguma coisa, que tentou alguma coisa, e também o Ciel, quando ele entrou, ele realmente procurou o jogo, tentou fazer algumas situações, chutando no gol, driblando, tentando tabelar, né? Então, mas realmente foi um resultado ruim. Ceará que vinha com bons resultados fora de casa, né? Pelo menos regular fora de casa. Jogando fora de casa foram 9 jogos nesse campeonato, foram 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Já o Papão em casa havia empatado 5, então a gente imaginava que também fosse um empate. Tinha vencido 3 e tinha perdido 1. Um jogo difícil para o Ceará. O Ceará não se encontrou em campo, agora é recuperar essa equipe, recuperar a motivação, recuperar o psicológico para a próxima partida na sexta-feira. Olha, alô aqui pro Pedro Henrique, ele torce pro Ceará, manda alô aqui pra galera do Arvoredo, tá ainda ouvindo aqui o lance final em 91,3. Pois não, Edmilson Maciel. Mandar um abraço para Juliana Cidrão, ela está aniversariando hoje, sempre acompanha a gente, sempre acompanha as nossas transmissões. 15 aninhos hoje, parabéns para você, Juliana, que Deus lhe proteja. Data bonita e importante, né? Muita saúde aí, muitas felicidades desse dia. Importante. O baiano diria muito axé. É isso, Autopeças Colares, na compra a partir de R$1.000 em peças, ganha o extintor ABC. Temos grande promoção em baterias Moura, 3290-1277. Zoom Jeans, o jeans que veste bem. Seja uma revendedora autorizada Zoom Jeans em todo o Brasil, acessando o Instagram, @ZoomJeans12.
Multifretes especializada em teleentregas, transportes passageiros e frete car. Motoqueiros munidos de celulares com GPS agilizam a localização da sua entrega. 3494-9001. Falando agora, voltando a falar com os nossos comentaristas, o Edmilson Maciel. As escolhas do treinador foram boas. Por exemplo, na lateral direita, o Eduardo, né? Não foi bem hoje. Tinha o Thiago Cametá no banco de reservas, que acabou entrando no segundo tempo. Tem um torcedor aqui que critica o Cametá. O Cametá entrou no segundo tempo e o Robson Castro, que é um nome parecido com o do presidente, que é Robinson, esse aqui é Robson, ele fala que o Ceará até quando vai insistir com esse Cametá. Bora mudar Ceará, tem que colocar jogador de nível. Acho que o Robson não estava satisfeito com o Eduardo, né? O caso dele, o Cametá já não tá, né? E com o Eduardo que não. O Robson, seu caso deve ser pessoal com o Cametá, né? Eu acho que o Cametá infinitamente melhor que o Eduardo. Acho que o Eduardo é um jogador bonzinho, regular. Não passa disso. Você não espera grande coisa. Você não espera um cruzamento dele. Você não espera uma batida de falta dele. Você não espera um drible dele. Mas dificilmente erra também, né? Erra o quê? Regular. O Eduardo dificilmente erra também, né? Ele dificilmente entrega um gol para o adversário. Isso. Tá certo? Então é aquele jogador que defensivamente tá ali, cobre muito bem. No começo ele deu uma entregada, viu? Quase era gol. Foi, tá certo. É verdade. Mas aquele é muito raro. Não é o normal dele, não. Tá certo? O que eu quero dizer é o seguinte: ele é um jogador bonzinho, normal. Aquele jogador que ajuda, né? Ajuda. Nem fede nem cheira. Ajuda, é um jogador de elenco, podemos dizer, né? Agora, para ajudar o time. Não é jogador para você chegar e colocar para ser titular. E apostar, né? Como titular, né? Quando você pega um time fechado, olha, o Dado Cavalcante sabia, porque cada treinador que chega, ele estuda o adversário. Ele vai dizer o seguinte: olha, esse lateral direito do Ceará, nós podemos jogar por ali, porque ele dificilmente ele vai passar. Então eu vou jogar dois lá em cima dele, ficar dois em um, e aí a coisa fica difícil. Insiste naquela jogada acolá que finda saindo alguma coisa. A realidade é essa. Não foi por lá que saiu o gol, não. Mas a maioria dos ataques foram por ele, né? Então eu particularmente acho que o Cametá é infinitamente melhor do que o Eduardo. Nessa circunstância, quando você tem um time fechado, como tem o Paysandu, você não vai entrar nunca pelo meio, porque ele tem 3 ou 4 volantes, você precisa de jogada pelas laterais. Aí você coloca o Eduardo, vai cruzar o quê? Quando é que ele vai acertar um cruzamento? O Thaleson mal do outro lado também, porque o Thaleson é meio irregular. Ele fez boas partidas, mas parou por aí. Então eu particularmente acho que esse pouco tempo que jogou o Cametá, ofensivamente ele rendeu infinitamente mais que o Eduardo, por isso ele seria meu titular. Olha, um dia inesquecível para o Brasil, essa data de hoje, hein? Sábado, 20 de agosto de 2016, conquistamos a medalha de ouro no futebol, enfim, depois de muitos anos, batendo na trave. Fomos felizes hoje com a seleção olímpica, com o Neymar decidindo a parada. Foi 5-4 dos pênaltis contra a Alemanha. Felicidades também para o ex-pedreiro e herói de 8 irmãos, Maicon Andrade, que conquistou bronze no Taekwondo, mas uma medalha suada, né? O Maicon disputou repescagem, acabou conseguindo disputar a medalha de ouro e conseguiu conquistar mais uma medalha para o Brasil. Estamos agora no quadro de medalhas com 18 medalhas e 6 de ouro, superando aí todas as expectativas e também todas as Olimpíadas para trás, né? Em termos de medalha de ouro, nós estamos bem na fita com 6 medalhas. Acho que qualquer prognóstico, o JP Quintela, foi aí, digamos, quebrado, né? Com essas 6 medalhas de ouro, o Brasil conquistando aí até em esportes que ninguém esperava, né? Como Taekwondo, ninguém esperava. Outros esportes também, ninguém esperava também conquistar medalha de ouro. Por exemplo, a gente esperava na vela com o Robert Scheiss, que acabou não conquistando. E as garotas, no final, na última chance, tentativa, a filha do Torben Grael conseguiu aí conquistar a medalha de ouro com a sua parceira. Cara, legal, a gente vê o Brasil crescendo também nesse mundo olímpico, né?
tiro, vela, taekwondo, judô, e agora inédito ouro no futebol também. As meninas que não ganharam ouro no futebol. Vôlei de praia também. Vôlei de praia representaram bem, o Bruno Schmidt. O próprio vôlei de quadra, que amanhã estará decidindo o ouro, vôlei de né? quadra amanhã, né? E o futebol, infelizmente, as meninas não trouxeram medalha, não levaram medalha, né? Mas também fizeram uma campanha muito interessante. Agora, é interessante você ver o Brasil olímpico crescendo, o Brasil olímpico aparecendo, porque você pode pensar, poxa, mas somente 6 medalhas, enquanto que, por exemplo, os Estados Unidos tem 30 só de ouro, ou mais de 30 só de ouro, e o Brasil tem 15 ao todo, né? Mas assim, para o nível do Brasil em Jogos Olímpicos, isso é muito positivo, isso é muito produtivo, e claro que a gente almeja e imagina mais apoio, mais confiança para daqui às próximas Olimpíadas o Brasil possa crescer e crescer mais. Eu quero só discordar de você, que você disse que ninguém prognosticou tanta medalha para o Brasil. Ninguém não. O COB projetou 12, amigo. Comitê Olímpico Brasileiro achava que a gente iria ganhar 12. De ouro? 12 de ouro. Em termos de companheiros de imprensa, no máximo, lógico, de normal, ouro aí, no máximo 4, 5, né? Que foi o que eu... É isso mesmo, e inclusive tem um site inglês que é especialista em análise de medalha, eles fazem um histórico e apreciam pelos tempos, porque tudo que está sendo disputado aqui na Olimpíada, ontem aconteceu um campeonato mundial e todo mundo sabia os índices de cada um. E esse site projetou para o Brasil 5 medalhas de ouro. E é o que está tendo aí até agora. Pode até ser alguma coisa a mais. Só que o COB estava projetando 10, ou era 12 e tal. É o Comitê Olímpico Brasileiro, aquela história do otimismo. Agora, o fanismo mais que o otimismo na minha concepção. De qualquer forma, eu penso que o Brasil já sai muito vitorioso dessa Olimpíada. É isso, né? Vamos agora esperar mais uma medalha de ouro, se Deus quiser, amanhã, no vôlei de quadra. Amanhã, contra a Itália, o Brasil perdeu por 3-1. Já se encontrou com a Itália dessas Olimpíadas e amanhã não pode pensar em perder, tem que vencer e conquistar esse ouro, até para espantar qualquer caô, né? Já vem também com prata já em 2 Olimpíadas consecutivas, desde, acredito que 2004, que está na final e não consegue esse ouro. Pois é, eu vejo realmente essas 3 equipes, as grandes equipes. O ouro foi em 2004, né? De lá para cá vem conseguindo 88, prata. 92 foram 4 finais. E 2004, não é isso? Foram 4 finais olímpicas seguidas. 4 finais, exatamente. Essas 3 equipes são muito fortes, né? Rússia, Itália e Brasil. E ontem o Brasil deu um show, um verdadeiro show contra a Rússia, e vai pegar, na minha concepção, o adversário mais difícil nessa final, realmente, que os italianos têm jogado demais. Agora, a final é a final, né? Não dá para você dizer que não vai acontecer. Agora, entre as projetadas pelo COB, Comitê Olímpico Brasileiro, estava a do futebol feminino, a do vôlei masculino, a do vôlei feminino, a do vôlei de praia, tanto homem como mulher. Só aí tinham 6, não aconteceu nada, né? Tá certo? Então essa era a projeção deles. Muito bem, e olha só, mais um técnico desempregado na Série B do Campeonato Brasileiro. Após a derrota para o Bahia 3-0, Jocely dos Santos, gerente de esportes do Avaí, comunicou a saída do técnico Silas, depois de mais uma derrota para o time do Avaí. O Silas não suportou aí essa derrota, o Avaí está beirando ali a zona de rebaixamento e o Silas não é mais técnico do time do Avaí, mais um treinador. Já era previsto, né? Já era previsto. Depois dessa goleada. O Avaí não vinha rendendo, o Avaí não vinha produzindo e o Silas também não encontrava algo novo, algo diferente. Já era meio que previsto e da maneira que foi a derrota também era quase que impossível segurar o Silas. Agora essa rodada foi meio esquisita, né? O Vasco em casa, líder absoluto. Teoricamente em casa, né? Pontos de vantagem. Não pôde jogar no Rio, né? Dessa vez. Pois é, mas joga sempre como manda, né? Aí ele vai e empata. Olha, e eu recebi uma ligação hoje de um amigo meu lá de Lavras da Mangabeira. Ele disse: Edmilson, operaram o Vasco da Gama, mas meteram a mão. Eu discordo, eu vi o jogo, operaram o Sampaio Corrêa, que fez um gol. Perdão, operaram o Sampaio Corrêa, que isso. A arbitragem sempre pro Vasco da Gama. Isso. Eles que anularam um gol que não aconteceu, marcaram um pênalti que não houve, tal. E a gente já sabe que é assim, um pé alto... Anularam um gol que aconteceu, né, do Sampaio Corrêa. Que não aconteceu irregularidade, né? É sempre assim, um pé alto, se é um jogador do Vasco que faz, não é falta. Se é um jogador de outro time, merece cartão amarelo. Uma bola dividida, os dois se chocam, só é falta se for pro lado
contra o outro, pro Vasco da Gama, é sempre a favor. Isso é normal na arbitragem brasileira. É tanto que tá aí um time que não é tão bom, tem um bom técnico, mas não é tão bom e tá com essa dificuldade. Pois é, e vamos voltar a falar agora da derrota do Ceará. O Ceará que perdeu lá no Pará pro Paysandu, e a gente volta a falar a respeito do Ciel, que fez a estreia hoje com a camisa alvinegra. Se espera muito do Ciel, pelo menos o torcedor do Ceará recebeu ele de braços abertos, até porque ele teve uma boa passagem realmente pelo clube, né? Mas depois de muito tempo fora do país, o Ciel busca aí de novo aí um retorno ao futebol brasileiro, uma adaptação, e começou a partir de hoje, entrando no segundo tempo. Promissora a entrada, a estada do Ciel no Ceará. Ele é realmente um jogador tecnicamente diferenciado, tá certo? É o que eu digo, o Ceará tem certos jogadores que, na minha concepção, são jogadores que poderiam estar na primeira divisão. E entre esses, que eu digo, são esses 3 atacantes. O Bill, o Rafael Costa, que está em má fase, e o Ciel mostra que realmente é um jogador muito valioso para o Ceará. Você pega um cara que está sem jogar há 3 meses, coloca para jogar numa fogueira daquela, e ele já mostra competência, eu tenho certeza que a unanimidade do Ceará, exceto aquele... Desaprendeu, não desaprendeu, né? Pois deu pra gente perceber que ele ainda, né, tem... ele possui aquela técnica, né? Falta ainda, talvez... O ritmo de jogo, preparação física, né? Também. É tudo diferente, né? Agora o cara passa o quê? 8 anos, 7 anos fora para voltar a readaptar. É complicado mesmo. Isso aí vai faltar ainda o ritmo de jogo e também o físico, mas ele realmente demonstrou que tem qualidade, que tem habilidade, e hoje o problema do Ceará não era na frente, não era no ataque, nós já falávamos isso, né? Foi a saída de bola, a ausência do Richardson também, pelo fato de não poder aproveitar o João Marcos também, o Ceará sofreu pra caramba ali com o Baraca, e até o Diego Felipe, que tem qualidade, que é unanimidade também na titularidade, mas hoje não fez uma boa partida. Já o Ciel entrou bem, mas repito, o problema do Ceará hoje não era no ataque, não era do meio pra frente, sim na saída de bola. Adrício, o maior lojão agropecuário do Norte e Nordeste. Avenida José Bastos, com telefone 3482-8000. Tem Adrício também na Mister Hall, com atendimento veterinário para cães e gatos, com a doutora Lorena Rolim. 3235-6000. JC Construções. Forro de PVC, 12,50 um metro quadrado. Porta trabalhada montada, só R$480. Porta Paraná montada, R$149. Cimento Poti ou Apodi, 16,50. 3342-8562 em Capuã. Não abandone seu extintor. Ele pode salvar o seu veículo e a sua vida. Muita atenção. Extintor por ABC apenas R$49,90. Obrigatório para transporte de passageiros ou cargas. Mecrel, equipamentos contra incêndio. Churrascaria Mestre Tom da Parquelândia. Pratos especiais com preços de inauguração. Música ao vivo de quarta a domingo. Azevedo Bolão 648, próximo ao Ordones. Você acompanha aqui o lance final em 91,3. Você deixando o seu recado aqui, o seu alô, e a gente vai falando aqui para você com bem tranquilidade. Temos tempo para isso, né? Tem alô aqui para Maurício Oliveira Júnior, que está conosco. O Vladimir Filho também está conosco aqui, grande Vladimir, né? Torcedor do Leão. José Ferreira também está conosco aqui lá em Horizonte. Tem o Roberto Braga aqui que manda um alô para uma galera esperta aqui. Alô pro grupo, galera do grupo Ceará, Tu És Meu Vício. É o Roberto Braga da Granja Portugal, que também tá dando aquela fortalecida aqui na nossa interatividade. Tem a galera aqui também no Bola na Rede Zap. Rafael de Horizonte, tá certo, tá conosco aqui. O seu Milton é avô dele, ele tá mandando também um alô pro avô dele, o seu Milton, galera de Horizonte. Alexandra de São Cristóvão também tá conosco. O Paulinho do grupo Ceará, Raça Igual. Glaubin no Comando Industrial também tá conosco. Quem tá aqui conosco também, galera da Fatene de Calcaia, também aqui, deixando seu recado aqui no Bola na Rede Zap 98935-1841. Deixa eu ver se estou esquecendo de alguém. Augusto no Aldeia Parque em Pacajus também tá conosco. Antony Farias, Valda Salles, o Tiago e a Lidiane do Genibaú, galera do Genibaú também conosco. O Ricardo Santiago em Dom Lustosa também, Dom Lustosa em peso ligado na 3FM. Valeu, irmão, pela fortalecida. O Igor de Pacajus também tá conosco aqui. O Davi e a esposa, a Fábia Lino,
torcedores do Fortaleza também por aqui, o Enderson do Araturi, Vitória da TUF, a Taíris também conosco aqui, tá certo, muita gente bacana aqui, dando aquela fortalecida. O Alexandre da Itaoca também tá deixando o seu recado aqui, perguntando se o Ciel tem chances de ser titular. Ou é um pouco cedo já para falar disso? Para vocês? Pela condição técnica dele, eu não tenho nenhuma dúvida que na hora que ele tiver normal, uma vaga é dele. Aí o Rafael Costa vai brigar com o Bill. Ele em condições normais. Para ele entrar em condições normais, vão ser 5, 6 partidas. Nesse instante, não tenho nenhuma dúvida que pela condição técnica dele, ele vai ser titular, sim. Muito bem, Cristiano Barroso do Henrique Jorge também tá ligado conosco aqui, deixando o seu alô. Wagner de Horizonte, galera de Horizonte em peso aqui, na sintonia aqui do lance final em 91,3. Como eu queria que fosse em Mangueira, que existisse outro certo caroço, pra dizer de uma vez esse moço, carnaval não é isso. É isso, pra fechar o sábado, né? O sábado, medalha de ouro pra seleção brasileira, um sábado que o brasileiro tem muito que comemorar ainda, né? Porque são 11h22, dá pra aproveitar bastante ainda. Esse sábado a gente vai escolher agora o craque bola na rede, o melhor em campo, na derrota alvinegra, 2-0 pro Paysandu, lá no Pará, lá no estádio Curuzu. Na primeira parte da derrota pro Tricolor 2-1 foi Daniel Sobralense. Apesar da derrota, o Daniel marcou o gol do Fortaleza e foi escolhido por Eduardo Matos e Kleber Tubarão como craque bola na rede. A derrota do Alvinegro, vamos saber agora quem será o craque bola na rede. Ele foi o melhor. Ele fez a diferença no jogo. A partir de agora, os principais membros da equipe Bola na Rede escolhem e votam no craque Bola na Rede do jogo. É você grudado nos 91,3, o som da 3FM. Alegria total nesse sabadaço de futebol bola na rede. Vamos escolher o melhor em campo, craque bola na rede. E eu começo com você, Edmilson Maciel. Pra você, o craque bola na rede. Antes de falar do craque bola na rede, o povo bonito, esse povo chinês, né? Que coisa. É impressionante, né, rapaz? Adriano, meu voto. São bonitos, são meu voto vai pro zagueiro Charles. Acho que fez uma grande partida, não teve culpa nos gols que tomou. E se não fosse ele, a coisa teria sido muito feia, viu? Charles, o craque. Valeu, Edmilson. Boa noite pra você. Bom final de semana. Segunda-feira estamos aí. E vamos comemorar a primeira medalha de ouro do Brasil. Sim, que essa não dá pra esquecer nunca. JP Quintela, escolhendo agora o craque bola na rede. Meu voto vai para o Gilvan com 2 gols. O Djavan, o Gilvan com 2 gols, né? Inclusive fazendo um gol em cima do Charles, né? Então, o Gilvan realmente fez a diferença aqui. E, na minha opinião, o Gilvan é o craque bola na rede. Valeu, JP, o camisa 10 da galera. Bom final de semana pra você. Boa noite, bom final de semana pra toda essa rapaziada, pro DJ, pro Rodrigo, a esposa, o Edmilson Maciel, o J. Romo, toda a galera que também fez aí o jogo do Fortaleza. E agora vamos assistir o UFC. Um abraço, boa noite, bom final de semana. Valeu então, JP Quintela. Temos um voto para 2 zagueiros, um do Ceará, que é o Charles, e outro do Paysandu, o Gilvan, que foi feliz hoje, marcou os 2 gols que deram a vitória para o Papão, Rodrigo Cavalcante, o cara do campo de jogo. Agora, bota aí, escolhe o craque bola na rede. Olha, Adriano, eu voto no craque bola na rede, o Gilvan, pelos 2 gols e pela movimentação defensiva na partida. Em relação ao Ceará, chega neste domingo, 12h20, desembarque no aeroporto Pinto Martins. É o vovô que agora desembarque e já tem pensamento no jogo de sexta-feira contra o CRB no estádio Castelão, às 9h da noite. O técnico Sérgio Soares contará com o retorno de Richardson. Ele que estava suspenso dessa partida e ficou de fora do jogo contra o Papão. Valeu então, Rodrigo. Bom final de semana. Até segunda-feira tem faixa nobre do esporte. Valeu, amigo. Abraço e bom final de semana. É isso, a intensidade da Série B voltou com tudo, hein? Sexta-feira tem Vozão em campo de novo, jogando no Castelão contra o time do CRB Clube de Regatas Brasil. As equipes buscando uma recuperação, pois vem de derrota aí na 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Não deu para o futebol cearense hoje, mas vamos comemorar a medalha de ouro da seleção brasileira. A Celeste faturou aí o ouro
na Rio 2016. Enfim, podemos bater no peito e falar que somos ouro, vencemos a Alemanha. Não foi 7-1, não foi no tempo normal, foi nos pênaltis, mas essa cobrança de pênalti do Neymar, a 5ª cobrança da série, 5-4 para a seleção, valeu ouro. Pois é, vamos comemorar, empatamos com a Alemanha no tempo normal em 1-1. Neymar protagonizou a vitória, a medalha de ouro, porque marcou o gol no tempo normal e depois foi decisivo na cobrança das penalidades, né? Então, se não deu pros nossos clubes, vamos comemorar então aí a medalha de ouro inédita pro nosso futebol, né? Que melhores dias para nossa seleção, que o nosso futebol possa se organizar cada vez mais para podermos voltar a ter grandes conquistas, né? Agora vem a seleção principal. A Alemanha está se preparando já aí com essa equipe nova para a próxima Copa. Temos que fazer isso, seguir esses passos e temos que buscar aí uma reabilitação também nessas eliminatórias da Copa do Mundo, que já no começo de setembro tem jogo, hein? Parada difícil aí. A seleção brasileira agora sob o comando do Tite, que deu uns pitaquinhos aí na seleção do Rogério Micali para as coisas se encaixarem e de repente dar certo. Não deu pro Leão, não deu pro Vozão, mas na próxima rodada com certeza dará certo para as duas equipes. Nós ficamos na torcida e vamos encerrando aqui no alto astral de sempre, o futebol bola na rede. Sabadaço tá começando, hein? Tá começando para muita gente. E a gente começa o sábado depois de 11 horas da noite, que é o nosso caso agora, hein? Vamos que vamos. Bom final de semana para você. DJ Djavan Rosa trabalhou comigo aqui nas Carrapetas. O técnico de externa foi Pedro Alan Hanover e você grudado aqui nos 91,3, agradecendo a sua participação conosco aqui, fortalecendo nas nossas redes sociais. Vamos que vamos!